Boa noite, Bom, presidente. boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aí pela rede mundial de computadores. Eu declaro aberta a sessão, que foi objeto do edital 001/2024, já informando a todos que tem três processos que estão sendo retirados de pauta, dois a pedido do relator e um deles em virtude de um pedido de aditamento formulado pela Procuradoria. São eles os processos 005/2024, que seria o terceiro da pauta, o 007/2024, que seria o quarto da pauta, e o 028/2024, que seria o 10º processo da pauta. E dando sequência aí à ordem estabelecida pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, nós vamos chamar de início os processos em que há pedido de sustentação oral. E vamos iniciar pelo quinto processo da pauta, o processo número 010/2024, o jogo Souza Esporte Clube versus Serra Branca Esporte Clube, realizado em 28 de janeiro de 2024. Antes, eu já foi pedir, André, que coloque logo aqui na sessão o doutor Arthur, o doutor Fortunato e o atleta que será ouvido, tá? Até para eu fazer o pregão já com a presença deles, tá bem? Doutor Arturo, boa noite, bem-vindo. Doutor Fortunato, boa noite, bem-vindo. Lucas, boa noite, bem-vindo. Doutor Boa Arturo, noite. boa noite, doutor Fortunato, boa noite, Lucas. A gente Boa está noite. dando início aqui ao processo de vocês, que é o quinto da pauta, é o 010/2024, do jogo do Souza Esporte Clube versus Serra Branca Esporte Clube, realizado em 28 de janeiro de 2024, Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da Primeira Divisão. Os denunciados, Souza Esporte Clube, em curso nos artigos 206, 211 e 213 do CBJD, o senhor Aldeone Abrantes, presidente, em curso no artigo 243, letra F, parágrafo 1º do CBJD, e Laílson Kleber de Lima, diretor, em curso no artigo 254A, parágrafo 3º do CBJD. Além de Valmir Ferreira Filho, preparador e goleiros, em curso no artigo 254A do CBJD, Renato César Barbosa Coutinho, técnico, em curso no artigo 254A do CBJD, Julieu Gomes Rodrigues, Lucas Gabriel Ribeiro Ferreira e Jackson Santos Silva, atletas, em cursos no artigo 25A do CBJ, 254A do CBJD, todos do Souza Esporte Clube. Além disso, tem Lucas Gonçalves da Silva Santos e Leilson Dantas de Oliveira, atletas, em cursos também no artigo 254A do CBJD, mas, no caso, são ambos atletas do Serra Branca Esporte Clube. O auditor relator, doutor Giovanni Franco Felipe, a quem eu passo a palavra para a leitura do relatório. Doutor Giovanni. Boa noite a todos. Boa Um noite. breve relatório, senhor presidente. Em síntese, a denúncia, de forma reduzida, relata que o árbitro, ao preencher a súmula, informou que, ao término do primeiro tempo, foi expulso o senhor Valmir Ferreira Filho, preparador de goleiros, por agir de forma desrespeitosa e desferir xingamentos à equipe de arbitragem. Informa que, ao retorno do início da partida, informa ainda que, aos 36 minutos do segundo o senhor Renan Souza, na 17 da equipe, informa ainda que aos 48 minutos do segundo tempo foi expulso o atleta do Serra Branca, Leilson Dantas de Oliveira, por agredir o atleta Jackson Santos da Silva,
da equipe do Souza, que, por sua vez, foi expulso por revidar. Narra ainda que, ao término da partida, foi arremessados Arremessado. objetos tais como copo de água, lata de cerveja, entre outros. O que foi nitidamente foi averiguado com o vídeo apresentado pela própria defesa, que, no caminho do vestiário, o quarto árbitro foi agredido pelo preparador de goleiros da equipe do Souza, o senhor Valmir Ferreira Filho. Nessa confusão ainda foi abordado pelo presidente do Souza, o senhor Aldeone Abrantes, que desferiu diversos insultos, porém tentou apaziguar a situação, não conseguindo, que em ato contínuo, a confusão, houve uma nova agressão, dessa vez ao assistente número 1, que foi identificado como o diretor do Souza, o senhor Laílson Kleber de Lima. Com isso, o procurador recomenda o recebimento da denúncia em desfavor de todos os denunciados e seja a mesma acolhida a aplicar as penas entabuladas. Senhor presidente, houve a apresentação de defesa da equipe do Souza Esporte Clube, que, em síntese, apresentou um vídeo, bem como um boletim de ocorrência, onde identifica um torcedor, o qual diz que jogou o copo plástico, uma ata notarial que contém fotos do vestiário, das portas do vestiário, bem como pugna pela desconsideração da exclusão da súmula pela partida envolvendo o Souza Esporte Clube e Serra Branca, por conter informações falsas e ausência de presunção de veracidade, conforme ficou comprovado nos autos, no mérito público pelo indeferimento da denúncia ofertada e, consequentemente, em síntese, apresenta vídeo e alega que a infração, que é uma infração pequena, requerendo a improcedência da denúncia. Eis o breve relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Giovanni. Nós temos dois patronos inscritos aí, doutor Arturo e o doutor Fortunato, né? O doutor Arturo fala pelo Serra Branca. Terra Branca e o doutor Fortunato pelo Souza, não é? E também Exato, excelência. eu indago aí os senhores advogados, se tem a prova a produzir, salvo engano, seria um vídeo, é isso? Excelência, nós juntamos os vídeos, como também a gente fez o pedido preliminar de desconsideração da súmula. Certo, não, mas eu estou dizendo para a prova a ser produzida aqui no julgamento, tá? Se vai exibir algum vídeo especificamente ou que já está nos autos, ali já foi disponibilizado. Vossa Excelência quer que seja exibidos ou acha desnecessário? Se todos os jogadores já tiveram acesso ao vídeo, que o vídeo é bem esclarecedor, excelência. Certo. Doutor Paulo. Senhor Diga, presidente, pela ordem, o Souza enviou dois vídeos, um com relação ao arremesso do objeto, que inclusive até fez uns prints de um envolvido, que foi, inclusive até tem um boletim de ocorrência, que eu não Exato. sei se é o mesmo que está com a camisa com o nome Sertão atrás. É esse o identificado, que foi identificado, senhor? Eu vou abrir o vídeo aqui, mas o vídeo mostra o mesmo exato momento quando ele arremessa o Certo, vídeo. certo. É um Agora sim. componente até de torcida organizada, ele. Certo, eu percebi outra coisa. Tem uma pessoa ao lado dele que tenta, quando ele joga o primeiro objeto, a pessoa tenta apaziguar, tenta segurar para ele não jogar o novo. Entretanto, dá para perceber outros objetos sendo arremessados também. Não por esse que foi flagrado na filmagem, entendeu? Eu queria saber se foram identificadas essas outras pessoas também que jogaram essas. Não, na imagem é bem claro que só foi jogado um copo. Não, tem outro, dá para perceber. Dá para perceber outros objetos sendo jogados também. Inclusive, eu até fiz um print aqui e coloquei doutor no Giovanni, voto. quer colocar o vídeo para... Não, doutor, não sei se vai conseguir ver, porque é pequeno. Para poder perceber isso aí, eu tive que olhar diversas vezes, mas se o presidente quiser colocar, pode colocar sem problema. Doutor Fortunato, quer assistir o vídeo? Isso é um Fechou. momento que nós estamos no momento de instruir o processo para o julgamento, tá certo? Então, se Vossa Excelência quiser entender que é importante, se manifeste, porque aí a Sim. gente vai ouvir e depois dá seguimento no julgamento, tá certo?
Exato, sim, 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 Excelência. Senhor presidente, só pela ordem, no caso do Serra Branca, nós temos dois denunciados, que é Sim. Lucas e Leilson. No caso de Lucas, nós temos, além dos vídeos, nós temos prova testemunhal também, e o próprio denunciado se encontra aqui para prestar esclarecimentos, se Vossa Excelência achar pertinente. As testemunhas estão presentes, doutor Arturo? A testemunha é Anderson. Eu acredito que ele pediu para entrar, André. André, veja se tem Anderson aguardando aí. E vamos seguir uma ordem, vamos fazer o seguinte: a gente assiste os vídeos que já foram propostos. Os vídeos que são únicos são os dois vídeos apenas, não é isso? Não tem São outro. dois vídeos. É. Então a gente assiste os vídeos, tá certo? Em seguida, nós ouvimos as testemunhas que estão sendo arroladas aí pelo doutor Arturo, no caso, pelo Serra Branca. O depoimento pessoal seria em primeiro lugar antes das testemunhas, tá? Então, pela ordem, seria a apresentação dos vídeos, depois o depoimento pessoal do senhor Lucas e, em seguida, as testemunhas, tá certo? E aí a gente encerra a fase instrutória e já passa a procuradoria e a cada uma das partes para as suas defesas orais, ok? Assim? Tá ok, senhor presidente. Perfeito. Então, André, por favor, pode botar os vídeos, tá certo? Ok, presidente. Eu peço só a gentileza. Eu estou com 3 vídeos aqui, tá? Eu tenho esse primeiro vídeo aqui, tenho esse segundo vídeo aqui e tenho esse aqui. Por qual que vocês querem começar? Isso aí, André, esse último aí. Isso, que é o que a equipe de arbitragem está saindo. Eu acho que só não consigo mudar a perspectiva do padrão de É, tela, né? Tá, mas eu vou dar um play aqui. Veja se consegue ampliar a tela, André. aqui eu identifiquei claramente que tem um torcedor com a camisa 10 que ele é quem tenta evitar que outros torcedores joguem objeto no campo. Inclusive tem um que está atrás dele, que isso aí, quando ele joga o objeto, ele segura esse cidadão, para não evitar. Mas antes disso aí já tinha sido arremessado um objeto e posterior no 26, se eu colocar no segundo 25, ele está de mão levantada, é o quem tenta, não deixa os outros arremessarem, que está com camisa 10. O que tenta arremessar, o que arremessa o primeiro objeto, a garrafa d'água, que dá para perceber que é o líquido que está com a camisa. Alguém arremessa alguma Dá o coisa play. e esse que está com a camisa 10 já se vira para trás pedindo para não André, você arremessar. vai dar o play aí? Eu fiz um tipo um bumeranguezinho, presidente, porque está cortando, mas veja só se assim fica melhor. Tem um de camisa 10, aí tem um rapaz do lado dele que arremessa aí um objeto. E ele ao Isso. lado fica dando instrução do tipo, gente, algo nesse sentido, né? Para não arremessar. Destruindo, não arremessar. Ele bem Mas é consciente. Ó. impulso, Inclusive, tem um que faz. arremessa antes dele, que ele se vira para trás dizendo para não arremessar. E foi quando esse outro arremessou. E posterior dá para ver nitidamente um por trás do vídeo, só passando o líquido por cima dele também. É. Aí uma pergunta: esse boletim de ocorrência que foi realizado foi desse torcedor que está com o Exato, número certo? exato. Nós, inclusive, foi nós que identificamos quando pegamos e levamos ele para a delegacia Certo. para apresentar.
e informamos, apresentamos tais informações à comissão de arbitragem. Ó, no momento que ele levanta a mão, tentando. Se eu estou fazendo tipo um bumeranguezinho também aqui, dá para perceber que outra pessoa também arremessa outra coisa também aqui. Não só foi ele. Doutor Giovanni, o senhor quer que eu lhe dê autorização para o senhor compartilhar sua tela e mostrar esse momento? Não, porque eu estou no celular e estou com o computador com o notebook. Eu não consigo fazer Tá. Eu estou com o notebook aqui, eu vou até mostrar como é que eu faço aqui. Deixa eu. André, Porque você não consegue dar o play, não? consigo, Você não talvez, consegue dar um porque play? eu acho que ele passa tão rápido. Mas o momento é esse aqui, ó, que eu tô aqui. Vocês conseguem me Isso. fazendo esse aqui, ó? Tá vendo como é, Aqui ele, tá a vendo como é que tela eu para estou mim está mostrando, André? fixa aqui. A tela está fixa aqui para mim, Para mim André. também. Ah, tá fixa? Ah, tá sim. Ah, Tá, não, gente, desculpa. Ó, não tá pronto. passando nada. Vou play. Você tem que apertar aqui no arquivo, eu acho que ele dá o play. O meu, o meu aqui tá aparecendo normal. Vou fechar aqui, então deixa eu Aperta interromper. aqui no arquivo Souza Esporte Clube, que eu acho que ele vai dar o play. Deixa eu interromper e abrir novamente. Aqui, só um instantinho. Eu creio, presidente, que seja questão de internet, viu? Tá dando umas travadas. Pronto, veja se agora fica E melhor. agora vai. Agora sim. Agora foi. Agora foi. Pode botar no início, André. É um vídeo rápido, né? Ó, presidente, no momento que ele se vira para alguém jogou alguma coisa, aí o número 10 se vira pedindo para não jogar. Aí no momento exatamente que o que está do lado dele arremessam tipo uma garrafa. Mas alguém já tinha jogado um objeto antes. Dá para perceber só o flashzinho dele caindo no gramado. Presidente, dá para ver aqui, eu consegui observar. Vocês conseguem ver eu mexendo aqui no vídeo? Não. Sim, sim, estamos Pronto. vendo. Esse jogador que está na ponta direita ali, ele está pegando alguma coisa que está no campo, olha. Tá vendo ali na pontinha direita? Estou vendo. Mas não dá para ver que esse objeto foi arremessado, porque o vídeo está cortado, né? E o objeto é. Não dá para ver que objeto é. Mas vê que ele pega. E aqui no momento Mas 25, que há, assim, ó, mas há clareza. Olha, tem uma pessoa que acabou de jogar aqui atrás, ó. O rapaz do cabelo. Não, esse, né? excelência, O esse que tá rapaz foi o que claro- foi identificado. O que está claro, senhor presidente, é o que foi identificado, que é esse que está com o nome Sertão. Tem um desenho na camisa e o nome Sertão embaixo, está do lado 10. Isso aí foi identificado segundo o nobre colega. Agora, eu observei outros objetos sendo lançados aqui, e não só foi esse. Entendeu? Eu não Mas aqui, consigo observar. Me chama a atenção pelo fato de que, logo no início do vídeo, tem uma pessoa que está do lado de dentro e coloca um papel assim na porta, na cabeça, como se. Olha ali, ó, olha com um papel senhor na cabeça. presidente, Não, excelência, o pela próprio ordem, policiamento, excelência. o próprio policiamento já levanta os escudos no momento que já chega perto ou seja, alguém jogou alguma Mas, coisa. Ele fazer não, aquilo lá. perdão, pela ordem, excelência. Esse cidadão que está com o papelão, ele faz parte da imprensa, isso é o jeito dele de tampar o vídeo para poder falar com o pessoal. E o procedimento de levantar escudo, esse é o procedimento normal da polícia. Não é que por exemplo, o rapaz está com o papel levantado porque é um procedimento para ele poder escutar. Não há arremesso. É tanto que antes da arbitragem chegar, ele já está falando no microfone com o ouvido tampado. Vamos ver os outros vídeos aí, André. Eu atendi, Perfeito. assim, o outro, eu acho que esse aqui, doutor Giovanni. o Botafogo, a gente não quer mais, tá aí, tá bem. Doutor Giovanni. Isso. André, deixa eu olhar aqui qual é o segundo vídeo aqui. Tá. Acho que foi pelo Serra Branca que o do Souza foi apenas um, não foi o vídeo? Não, são dois, essa. Só abrir aqui o outro. Tem um link do YouTube aqui, presidente. Deixa eu verificar aqui. Com Tem licença. expulsão, Souza e tem 13. aqui expulsão, É esse aqui, esse último aqui?
Eu tenho, E- os vídeos que eu tenho são esses aqui. Eu tenho esse primeiro, que nós vimos. Temos esses dois vídeos aqui, que é o Souza Serra Branca, E esse último aí do YouTube. e esse outro aqui do YouTube, que é Souza 13. Bota esse do YouTube aí para a gente ver. É Ainda que está o jogo completo, né? o do YouTube Aí, é uma esse é outra partida. confusão que fica Esse é na beira Souza do 13. campo. É Serra Branca e 13 está no YouTube também. Ele fica numa confusão na beira do campo. Deixa eu adiantar aqui também. Adianta ele aí para a gente. Esse aqui, presidente. Excelência, E- pela, Mas pela esse vídeo aí ordem, é outra Excelência, partida. o vídeo do Souza e Serra Branca, eu disponibilizei ele já sem necessidade de adiantamento. Eu acho que seria mais fácil de passar ele, não? Doutor Fortunato, você consegue colocar o link? É um link do YouTube ou é um vídeo mesmo? Não, foi o vídeo mesmo, eu disponibilizei. O É um senhor, vídeo MP4, André, que tá. Ele não tá. eu só tenho esses aqui. O senhor consegue me passar, doutor Fortunato, ele pelo WhatsApp? Vou tentar. Eu poderia. Agora, eu posso enviar para a Augusta para ela tentar Pode, te enviar, porque eu. pode, claro. Envie para a Augusta que ela repassa. Esses vídeos aí, não pode dar play neles não, como estão aí? Pô, ele está baixado já. Eu baixei exatamente para não ter o problema de ter conectividade com a internet. Eu vou pegá-los agora. São esses dois aqui. Esse primeiro. Ah, tá. Meu caro Eugênio Rodrigues, em nome de Souza Madeiras, frigorífico do Zenildo. Esse foi o que eu enviei. É esse aqui, doutor Fortunato. Exato. Adianta um pouquinho, mas foi o que eu enviei, eu acredito. Certo. O senhor tem mais ou menos ideia de qual o momento do vídeo? É um vídeo de 20 segundos, para eu colocar É exatamente. de 30 segundos, coloca todo desde o início, André, que é mais fácil. Meu caro Eugênio Rodrigues, em nome de Souza Madeiras, frigorífico do Zenildo. A torcida do Souza vai fazendo a festa. Aí fazendo o clima acontecer. Olha aí! Não, não, Olha a visão aí, não princípio de confusão. não foi esse vídeo, não. Estou tentando enviar para a Augusta novamente. Esse foi o É, nosso, o que eu tenho, a qualidade é melhor. Ver bem claramente quem foi que começou a agressão e quem foi o que sofreu a agressão. Eu tenho esse outro aqui, doutor Fortunato. Deixa eu ver se esse aqui é o vídeo. Ó, Então, acabei de enviar. Capturando o raciocínio, o Souza chega a 3 e o Serra Branca fica com os mesmos 3. Os únicos times que disparam por 2 vitórias é o Botafogo e o Acabei de Nacional. enviar para a Augusta. Augusto, você consegue me enviar, por favor? Augusta? Tô falando aqui Inclusive, com ela já. Esse vídeo aí, André, eu acho que é o da expulsão que a bola tá correndo, tá com depois do jogador e fora da jogada é tipo encontrão e agressão e o árbitro corre até eles. isso, doutor Giovanni. Esses dois últimos vídeos foram nós do Serra Branca que enviamos. Isso. o que eu enviei, doutor, ele está melhor de ver o da primeira confusão. Ver bem detalhado. Inclusive, na minha peça, não sei se o senhor viu, eu fiz um print E, do momento exato da agressão. fica até o jogador como tivesse fora do gramado, voando. Exato. Vou abrir aqui a defesa. André, estou te enviando. Augusto me mandou o contato, já enviei para ti. Certo. Esse aqui, né, Fortunato? Exato, exato. Ele baixar aqui. Aí eu vou baixar para o meu computador e vou rodar, porque a internet aqui está um pouco instável, para não ficar picotado.
Ele só não tem áudio, né, Fortunato? Não, não tem áudio não. Tá. Ó, nesse momento, o jogador do Serra Branca vai de encontro e agride o atleta Lucas, em que pese na súmula está dizendo que ele foi agredido e revidou. Mas André, pode repetir, por favor? Claro. não Doutor sei por que, Fortunato, André, ele está pausando. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo. É a internet, com certeza. doutor Fortunato, quem é esse atleta que avança sobre o banco de reserva do Souza? Pronto. É Consegue agora? o denunciado agora. Me foge o nome, que inclusive ele está presente na. Ah, Lucas. Olha, nesse momento ele vai para o senhor Lucas Gabriel nem próximo dele chega, o Lucas Gabriel do Souza. E está na súmula como ele tivesse agredido. Aqui onde eu tô. Quem é Lucas Gabriel aí do Souza? É o goleiro reserva, o menino que leva a agressão primeiro, esse de camisa preta que está na ponta Do vídeo aqui, eu tô do. vendo, o 12. Ele é o. Não, o 30. Ah, tá. Mais atrás. Foi ele que recebe o encontrão do jogador do Serra Branca e dá início ao tumulto. Ele não consegue nem chegar próximo. André, mais uma João vez, para que a Presidente. gente seja Porque assertivo. primeiro a gente tá localizando quem é quem. Agora acho que a gente vai É. conseguir. Ó, o 30, doutor. Se o senhor ver no início, o atleta do Serra Branca vai em direção ao Banco do Souza e dá um encontrão nele, ele nem esperando estava. Se o senhor perceber agora. Acho que agora o senhor vai perceber, ó. Agora, nesse momento, tá vendo? E ele Uhum. nem chega próximo do atleta, mas na súmula consta que ele que agrediu o atleta do Serra Branca revidou. Eu vi que teve um de azul aí que veio para cima dele aí, Laura, logo no início, Exato, não é? exato. Perfeito, essa. Só que na súmula tá ao contrário, tá dizendo que ele agrediu e o do Serra Branca revidou, e não foi. André, por favor, vai voltando devagar. Isso, passando devagarzinho, André, logo lá no início, André. Vocês estão Agora, vendo eu retornar? eu não Estou sei vendo por que ele retornar. tá pausado, Excelência, porque aqui ele tá passando perfeitamente. Tá Tá pausando como se aqui, fosse por gente, o fio. vídeo? André, vai, um pouquinho Bota mais. mais. Aí. Vai devagarzinho agora. Isso. Vai devagarzinho agora, André. Vê se você consegue. Ó, o de 30 está aqui na ponta do lado direito, né? Isso. Aí Exato. ele passou aqui, E o azul passou vem lá do correndo bandeira aqui agora. para cima dele, ó, e vem e já dá um empurrão nele, ou dá um. Se choca com ele aí. Não sei se. Isso. Pode seguir. E se perceber, Excelência, ele fica a todo momento, ó, mais distante, ele não chega nem próximo do atleta do Serra Branca. Ele entrou depois. Dá pra ver que ele ainda chega a entrar depois, mas tá um empurra ali, meio difícil de. Esse de azul que iniciou, segundo a defesa do Souza, a confusão, é o que está para apresentar a defesa É o seu oral? Lucas, é isso, doutor Fortunato? É o Lucas? O da confusão, segundo a súmula, é o Lucas Gonçalves da Silva Santos. É o que Ele que está está em. É o que presente, tá. doutor Arthur? Mas eu não consigo identificar se é realmente ele que inicia essa agressão. Na súmula consta como ele que foi, teoricamente, o agredido e revidou, mas no caso não foi. As Mas aí imagens é são claras. simples. Eu acho que se a gente volta a jogada, a gente vê qual a numeração do cara. E aí, sabendo a numeração dele, é só ver a súmula quem é quem. Não sei se dá para conseguir ver com Lucas é o claridade. número 17 na súmula. Tem o número Aqui 4, tem quatro, eu estou vendo um 4 aqui também, mas não Dá foi para esse, ver que o foi esse 4 não outro. é.
Foi um que veio na frente aqui, que veio Ele estava. esbarrar no 30, lá na frente depois. É, esse aqui É, está presente, mas não dá para ver o número, exato. não. Isso, exatamente. Só não dá para ver a camisa dele, qual é o número. Solta aí, André. Vai soltando. Foi. Ele entrou e aí, pá, ele deu uma esbarrada aqui no 30 depois. É o 17 mesmo, Excelência. Eu estou vendo aqui pelo. Tá, eu vou até printar aqui Tá aqui, ó, e vou 17. mandar. Peraí, deixa eu aqui, presente. Dá para ver aqui, quer ver? É o 17 mesmo. 17. Dá para ver a camisa dele aqui, presente. Eu vou tentar. Deixa eu apagar aqui. Eu inventei de risco. Exato. É o 17 mesmo, eu não consigo É identificar. aqui, Mas, 17. sim, É, Tá aqui, ó. Eu vou tentar ver se eu consigo parar no momento que você consiga fazer. Deixa eu ver se eu busco aqui outro número. ó, eu vou dar um print e mandar para André. Eu acho que fica mais fácil de identificar. É bem aqui Mas na é hora o que ele vira 17. aqui, ó. Pronto. Vocês conseguem É, ver aqui a 17, dá para fotinha? ver. Pronto, aqui, ó. Aqui na pontinha está o 17. É, Agora, depois disso, se desenrolou uma confusão generalizada, né? De parte a parte, houve agressões. Pelo que eu percebi, só ocorreu empurra-porra. Até o momento eu não vi nenhuma agressão, de fato, com socos e tapas. E o 17 está aqui de fora, em cima. Ali. Ó, Excelência, eu mandei o print para André. Dá para ver claramente que é o 17. Isso aí já dá para perceber aqui também. Assim, na minha concepção, né? Com todo respeito. Bom, tem algum outro vídeo para ser exibido aí, André? presidente, não. Doutor Fortunato, tem mais Não. algum? Não, não. Então vamos dar seguimento, pessoal. No próximo agora seria o depoimento pessoal, pela ordem aqui das provas que serão produzidas. Então, seria o senhor Lucas, doutor Arturo. Isso, o senhor Lucas. Ele está presente? O senhor Lucas está presente. Também nós temos uma testemunha, o senhor Anderson. Eu não sei Tá, se o mas a senhor testemunha Anderson vai primeiro o depoimento depois. pessoal do senhor Tudo Lucas, bem, depois é pela ordem aqui do dispositivo, tá certo? tudo bem. O senhor Lucas está É, presente. Bom, o senhor Lucas está presente, está qualificado. Seu nome todo completo, por favor, senhor Lucas. Lucas Gonçalves da Silva Santos, Endereço, Avenida Antônio Vilarim, 405, bairro, Catolé, a cidade, Campina Grande. Campina Grande. Senhor Lucas, o senhor está aqui para prestar aqui um depoimento a pedido do Serra Branca Esporte Clube e doutor Arturo, o senhor tem a palavra para fazer reperguntas, que entender necessárias. Senhor presidente, eu gostaria de saber se ele teve a oportunidade de ver o vídeo e nos esclarecer o contexto em que aconteceram essa confusão que a gente acabou de ver. Antes disso, doutor Arturo, eu perguntar qual é o número da sua camisa, senhor Lucas. Número 17. É 17. Perfeito. Isso. Ok, pode responder a pergunta do doutor Arturo. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Vossa Excelência. Então, a gente estava perdendo o jogo, né? Eu fui buscar a bola ali, naquele momento que eles tinham escondido a bola, e daquele momento ali teve aquele início de confusão ali, e no qual, no início da confusão, o treinador deles, o treinador Renato, me acertou. Como é nítido no vídeo, eu saio até de mão levantadas, que era na minha defesa, para o árbitro ver que eu não fiz nada, né? Ali, e fico até longe, né? Então, eu acho que ficou até bem nítido ali que vou buscar a bola e eu até abaixo. Tem um momento ali no vídeo que eu abaixo, e depois da confusão eu pego e saio até de mão dada, de mãos levantadas, né? A princípio de defesa. Só uma pergunta. O senhor, no vídeo aparece o senhor
abarrou ali o número 30, que seria o goleiro substituto aí. Houve esse abarroamento? Como é que foi que isso aconteceu? Você no impulso? Então, creio eu que foi a hora que eu fui pegar a bola, né? Que até fica nítido, a bola vai para um lado e até abaixo. Não foi intencionalmente isso. Certo. Doutor Arturo, tem mais perguntas? Então, sim, doutor Paulo. Nesse caso, então, só para ficar bem esclarecido, teria sido um lateral para o Serra Branca, é isso? Isso. Foi um lateral para nós e que eles já tinham sumido bolas. Eu fui buscar a bola imediatamente, né? Que a lateral aí estava na nossa mão, eles jogaram para lá e eu fui só buscar a bola para retomar o jogo. Então, doutor Paulo, eu gostaria de saber, ele foi em direção à bola, é isso, senhor Lucas? Isso, como ficou nítido, né? Eu vou na bola, não viso nenhum jogador. Tanto é que tem o jogador de um lado, de outro, eu vou em direção à bola. Tá, ok. Mais alguma coisa, doutor Arturo? Houve alguma intenção, senhor Lucas, de agredir o atleta do time adversário? Intenção alguma, né? Como ficou nítido, eu fui buscar a bola, momento algum visei nenhum atleta, tanto é como eu falei no vídeo dele, fica até nítido, deu de mãos levantadas para mostrar a minha defesa, que eu estava correto ali naquele lance. Estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado, doutor Arturo. Doutor Fortunato, tem alguma pergunta a fazer ao depoente? Excelência, no vídeo é bem claro, Excelência. Não houve abaixamento para pegar a bola, para nada, nada que todo Ok. Aí respeito ao atleta. o senhor faz seus invadiu. esclarecimentos, a gente vai abrir a oportunidade para a defesa oral aí, né? Aí o senhor faz aí suas considerações, tá? Algum auditor tem alguma pergunta a fazer ao depoente? Bom, e não havendo outras perguntas, eu já agradeço ao senhor Lucas e já convido as testemunhas que são arroladas. Doutor Arturo, Doutor Paulo, pela ordem, qual, não. qual, qual o nome do camisa 30 do Souza? É o Lucas Gabriel, que foi denunciado como causador da agressão, Excelência. Lucas Gabriel. Exato. É porque são dois Lucas, eu acho que gera Lucas, isso, é uma O Lucas Lourenço, né, e o Lucas Gabriel. E tem, Exato, e tem Lucas Gonçalves, né? Um é Lucas Gonçalves exato. e Lucas Gabriel. Ok. Bom, então, doutor Arturo, as testemunhas que são arroladas aí, quantas são? Nós Tá temos uma testemunha, doutor Paulo. uma É, testemunha. o senhor André, Anderson. coloca, por favor, a testemunha na sala, por favor. Tá, presidente, tem um usuário aqui chamado usuário do Zoom, eu creio que seja ele, tá? Eu vou admitir aqui, só um instantinho. Qual o nome dele, doutor Arturo? Anderson. Anderson, boa noite, você nos ouve? Anderson, você está ouvindo a nós aqui? Presidente, ele saiu da É ele, sala. doutor Arturo, é o Anderson mesmo que está aqui, doutor Arturo, é esse com a Isso, camisa é o Anderson. azul do time? Tá. Você, Ah, tá aqui. Anderson, você está nos ouvindo, Anderson? Eu acho que ele não consegue nos É, ouvir. ele está sem áudio. Agora ele está com fone no ouvido aqui, pelo que eu estou vendo, eu acho. Doutor Arturo, você consegue manter contato com ele? Consigo. É só pedir para ele sair da sala e voltar novamente. Consigo sim. O Anderson também é jogador do Souza, não é isso? Isso. Não, Excelência, o Terra Anderson Branca, é Terra jogador do Branca. Serra Branca. Serra Branca. Terra Branca, perdão.
Anderson, você nos escuta? Não, presidente. Ele vai ter que sair da sala e voltar. Não tem um chat aí para mandar uma informação para ele. Eu acho que ele deve estar Eu com o acho, telefone no celular, aí não consegue eu ver. acho que quando ele entrou, ele não permitiu a habilitação do áudio. Pronto. Ele vai sair agora e entrar novamente, André. Tá. Arturo, tem como instruir ele a tirar os dois fones? É, senhor Anderson, o senhor nos escuta? Ele saiu Saiu, da hein? sala, doutor Arturo. Vai Ele de deve ter novo. caído lá. Às vezes o aplicativo Zoom não faz uma comunicação correta com o Bluetooth e dá esse probleminha. Ele está voltando agora. Anderson, boa Senhor noite. Anderson, Boa noite. Bem-vindo, agora presidente. sim. Agora tem. Senhor Anderson, boa noite. Me diga seu nome todo, por favor. Anderson da Silva. Tá, seu endereço. Rua Severina Souza Sales, sem número. Tem número, qual é o bairro e a cidade? Bairro Três Irmãos, Campina Grande. Três Irmãos, Campina Grande. Obrigado. Senhor, o senhor sabe que o senhor está aqui para prestar um depoimento arrolado aí pelo doutor Arturo, no caso, o defensor do Serra Branca. Tá? É, o senhor é jogador do Serra Branca. Qual é o número da sua camisa? Número 20. Número 20. O que é que o senhor sabe relatar sobre o ocorrido naquela partida? Que eu sei que a bola saiu, meu companheiro de trabalho foi tentar pegar a bola o mais rápido possível, que a gente estava perdendo, para bater o lateral. E, consequentemente, o professor Renato não deixou bater rápido e, consequentemente, agrediu e ele automaticamente tentou pegar a bola do chão novamente e foi agredido pelos jogadores do Souza e ele, consequentemente, levantou os braços e saiu como não para a gente não era cabível aquela perca de tempo naquela hora, ele saiu com as mãos levantadas para não querer confusão e, consequentemente, mais uma vez, como eu falei, ele foi agredido naquele momento e saiu normalmente, sem agredir nenhum jogador. Ele não tinha interesse em nenhum jogador, ele queria apenas a bola para bater rapidamente para a gente dar continuidade na partida. Ok. Doutor Arturo, tem alguma pergunta a fazer? É, então, o senhor Lucas chegou a ser agredido, é, Anderson. senhor Sim, Anderson? sim, sim. Por quem o senhor se recorda? Pelo professor Renato. Certo. É, em algum momento houve alguma tentativa de revide do senhor Lucas? Não, em nenhum momento ele tentou agredir nenhum jogador e nem ao professor que, naquele momento, foi o que generalizou a briga toda, né? Estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado, doutor Arturo. O senhor Anderson, o professor Renato, quem é exatamente? O senhor pode especificar aqui para todos? Renatinho, técnico do Souza, o nome dele completo eu não recordo, conheci ele Ok, pelo professor Renato. perfeito. Ok. Uma informação. Nos vídeos que nós observamos aqui, o Lucas ele vem e ele entra em colisão, em choque com o número 30 do Souza. Você chegou a ver isso? Você estava do lado? Você estava em que local para ver o ocorrido?
Eu tava na frente da jogada, no momento, na hora que o Lucas correu para pegar a bola, eu vi que o professor Renato foi para cima dele para não deixar bater rápido, e o Lucas, consequentemente, levantou os braços e ficou parado no meio de todos os jogadores que estavam no banco do Souza, e o professor Renato inseriu o soco e saiu de fininho. Esse momento que o Lucas ficou de frente para algum atleta dele, eu não me recordo, porque eu fui falar com o professor Renato, falar para ele, cheguei para ele e falei que não era para ele ter feito isso, que ele era um educador, um professor, e ele não poderia generalizar aquilo que ele fez. Ele chegou para mim com palavras de ofensa. Aí tiramos o Lucas saiu, e, consequentemente, depois que acabou aquele tumulto todo, eu cheguei para o professor Renato novamente e falei para ele que ele, com mais calma, ele apertou minha mão, falou que eu estava certo, que não era para ele ter feito aquilo, que ele errou. Só que eu falei para ele que ele já tinha generalizado aquilo e ocorreu numa expulsão, no meu visto, injusta, que o Lucas não chegou a agredir ninguém. Ok, Anderson, obrigado. Eu pergunto ao doutor Fortunato, tem alguma pergunta a fazer, doutor Fernando Fortunato? Excelência, Excelência, eu gostaria de perguntar ao senhor Anderson se ele chegou a ver o vídeo que está sendo disponibilizado na sessão. Não, já não vi. O senhor não está tendo acesso ao vídeo, é isso? Porque o Não. depoimento do senhor está totalmente contraditório com as imagens do Doutor, vídeo. mas o senhor só pergunta. Pela ordem, doutor Paulo. Senhor Isso, presidente. doutor Excelência, Fortunato. O senhor pode, nas suas manifestações, o senhor pode até fazer a consideração e aí todos viram o vídeo aqui e vão poder tirar um juízo de é, valor, tá, doutor sem Fortunato? sem pergunta, Excelência, o vídeo está aí, que está claro. Muito obrigado, doutor Fortunato. Algum auditor tem alguma pergunta a fazer aí ao depoente? Satisfeito, Excelência. Bom, e não havendo outras perguntas, eu agradeço ao senhor Anderson aí. O senhor pode se retirar da sala, viu, senhor Anderson? E nós vamos dar seguimento ao julgamento. E Tá dentro desse ok. seguimento, eu vou facultar o prazo aqui de 10 minutos para cada um fazer as suas defesas orais, tá? Iniciando aí pela Procuradoria, na pessoa do doutor Arson Júnior. Doutor Arson, em seguida, é facultada aí a palavra tanto ao doutor Fortunato como ao doutor Arturo, tá bem? Vamos lá, doutor Arson, por favor. Boa noite, presidente. O relator do caso, o doutor Giovanni, já fez uma síntese que foi breve, como toda síntese deve ser, mas já bastante clara. Eu só vou fazer aqui uma cronologia dos fatos, por assim dizer. Isso é um jogo que começou a se tornar uma batalha a partir do momento que apitou o momento do intervalo. Já no momento do intervalo, ocorreu o arremesso de objetos por parte da torcida do Souza. Não bastasse, enquanto os árbitros se encaminhavam para o vestiário de arbitragem, dirigentes do Souza foram em direção, dirigente e preparador do goleiro do Souza foram ambos em direção à arbitragem, agrediram os árbitros. O árbitro ele é muito claro na súmula, fala de que o diretor dá um empurrão no árbitro, enquanto o preparador de goleiros busca dar um chute no árbitro. Isso, o empurrão no quarto árbitro e o chute no primeiro auxiliar. Então, basicamente, a partir daquele momento, se vê que aqueles que deveriam estar dando exemplo para os atletas, que têm uma posição de liderança e que efetivamente dão o tom da atuação de seus jogadores, eles mesmos partem para a violência. Em meio a tudo isso, estava presente também o presidente do clube, que profere ofensas à arbitragem, como consta no, no laudo da arbitragem e na súmula. E é importante dizer também que o próprio árbitro afirma na súmula que só não foram mais agredidos os membros da equipe de arbitragem porque a polícia interviu.
Então, efetivamente, não pararam de agredir, foram interrompidos. Foi dado continuidade ao jogo. Quando chega no momento final da partida, ocorre dessa vez uma batalha campal, literalmente falando, entre jogadores e membros da comissão técnica. É relatado na súmula o comportamento do técnico do Souza, que já não é mais técnico, inclusive. É relatado que ele age de maneira violenta, como não se espera de um treinador. Consta também na súmula o comportamento do Dr. Lucas Gonçalves, que está aqui presente, e devo colocar em adendo que, com os vídeos que foram aqui demonstrados, ficou muito mais clara a sua participação, inclusive de maneira mais grave do que descrito na súmula. Em decorrência do vídeo, eu retiro aqui a denúncia ao outro Lucas, o Lucas da equipe do Souza, o goleiro da equipe do Souza, porque efetivamente não vi nenhum tipo de agressão por parte dele. E é isto, eu tô dando uma revisada aqui, porque confesso que em 2 anos aqui no TJD, praticamente, eu nunca tinha pego um caso com tantos e tantos Peculiaridade, né? autores, participantes, É. integrantes. Chega a ser um pouco confuso até. Então, tem a denúncia aí sobre o Souza Esporte Clube por ter permitido, por não ter dado a infraestrutura suficiente no quesito de segurança, e ao presidente do clube pelas ofensas, ao diretor Lailson, que deu um empurrão no auxiliar, no quarto árbitro. O preparador do goleiro chegou dando um chute. Aí o técnico do Souza também é relatado agressões dele, na súmula dele, do Juliel, do Jackson. Esses eu mantenho. Do Lucas Gabriel eu retiro. Efetivamente a gente teve aqui acesso a um vídeo, mas não dá para identificar no vídeo quem é quem exatamente. Foi mais fácil apenas o caso do Lucas Gonçalves, porque ele se destacou efetivamente ao dar início a tudo, mas eu sigo aqui a boa-fé da arbitragem da súmula. Por fim, também são denunciados os atletas do Serra Branca, como eu já falei, o Lucas Gonçalves, que está aqui presente, e o Leilson Dantas. É isso, Excelência, sem mais. Obrigado, doutor Aisson. Eu passo a palavra agora ao doutor Fortunato para falar em nome do Souza Esporte Clube. Doutor Fortunato tem a palavra. O senhor tem 10 Boa, minutos. boa noite, Excelência, boa noite a todos. Primeiro, nós queria cumprimentar e dar os parabéns ao trabalho do doutor Alisson Tagino Júnior, mas que, infelizmente, conforme mostra as imagens, foi levado a erro pela a lamentável súmula que consta da partida, que está cabalmente comprovada e contém fatos inverídicos. Por isso, a gente reitera o pedido preliminar feito na defesa, para que essa seja desconsiderada e retirada dos autos, haja em vista que não tem presunção de veracidade. Vou agora aqui elencar ponto a ponto do que está de maneira falsa na súmula. Em primeiro norte, conforme o vídeo demonstra, o árbitro que tinha total visão do confronto, eu tirei um print e juntei na defesa do Souza, tanto o árbitro como seu auxiliar, como o regra 3, três componentes da arbitragem, com total acesso aos autos, mas ele delimita e tipifica cada conduta, colocando como o agressor, que foi o atleta do Serra Branca, ter revidado uma injusta agressão, colocando o Lucas Gabriel como agressor. Aí no vídeo a gente demonstra que ele sequer chega próximo do atleta, colocando o senhor Renato como agressor, ou seja, a todo momento levando o erro ao doutor procurador, como se fosse o Souza que tivesse causado. Isso, inclusive, consta na peça do doutor procurador, ao relatar com o Renatinho dizendo que ele que causou o tumulto. Fato que cabalmente demonstra que não foi. Com relação ao arremesso de objetos, a gente demonstra
e causa estranheza, porque não foi constado e retificado em súmula que a pessoa que arremessou foi identificada, foi levado às autoridades. E, infelizmente, não está na súmula. Como também consta em súmula suposto arrombamento de portão, que inclusive a gente demonstrou com ata notarial, declaração da Secretaria de Esporte de Souza, que não houve, inclusive é uma porta de ferro, que eu conversando com autoridades da polícia que teve, por exemplo, a gente entendeu o caso, e eles são cabos dizendo, não, a polícia em nenhum momento foi chamada para tal, e tal porta não se arromba tão fácil, mas que nem sequer consta na denúncia, porque claramente até a Procuradoria não foi convencida do relato do árbitro. A gente comprovou com ata notarial do cartório e declaração da Secretaria. Consta também agressões sofridas pelo árbitro, que infelizmente, se nós tivermos uma câmera, que para quem não conhece o estádio Antônio Maris, isso é um túnel incomum, tanto para a equipe do Souza como para a arbitragem. Não foi que os dirigentes do Souza foram atrás do árbitro. É um túnel incomum, os dirigentes do Souza estavam indo. Em nenhum momento houve essas agressões, nem por parte do Laíus, nem por parte do Valmir Filho, inclusive até conflitante a súmula do árbitro, que fala que o Aldeone apaziguou, tentou apaziguar os ânimos, e hoje está sendo denunciado aqui. Então, é fato, está totalmente comprovado que a súmula em questão, ela não tem presunção de veracidade, porque ela é inverídica. O árbitro, a todo momento, tenta acusar o Souza de agressões a jogadores, de agressões à arbitragem, coisa que está demonstrado que não houve, e por isso a gente pede a absolvição. Só mais um adendo, Excelência, que é a questão da expulsão do senhor Jackson, que conforme o vídeo disponibilizado e passado aí, foi um lance normal de jogo, junto com o atleta Leilson do Serra Branca. Um lance normal de jogo, onde os dois se enroscaram, foram expulsos, e eu acredito que não faz jus a uma pena maior por uma conduta normal. Não houve em nenhum momento agressão de ambos os lados, nem do Leilson, nem do Jackson. Apenas um esbarrão de jogo numa disputa de bola. Mais nada, como ficou comprovado. Então, diante de todos os fatos, a gente reitera o pedido de exclusão e desconsideração da súmula e a absolvição de todos os denunciados da equipe do Souza Esporte Clube, inclusive o Souza. Obrigado, doutor Fortunato. E agora passa a palavra ao doutor Artúrio para fazer a defesa em nome do Serra Branca Esporte Clube. Doutor Artúrio tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Gostaria de saudar esta polêmica comissão, saudar o nobre relator, doutor Giovanni, saudar o doutor Gervado, doutor Francisco, saudar o nobre procurador, doutor Harrison Tagino, colega advogado, saudar também Augusto, André, a todos que compõem este tribunal. Senhor presidente, primeiro dizer que a partida entre Souza e Serra Branca aconteceu em um contexto de acirrada rivalidade naquela oportunidade, embora essas equipes não tenham um histórico de rivalidade, mas para esta partida em específico, aconteceram alguns eventos extra-campo que fizeram acirrar esse clima de rivalidade. Então, nesta partida, não sei se isso foi relatado antes de mim, mas havia um clima bastante elevado, acirrado, e, e esse clima de acirramento fora da partida, extra-campo, acabou resultando em agressões e expulsões. Atletas foram expulsos, membros da comissão técnica foram dirigentes também. Nós vimos que houve arremesso de objetos em campo, enfim. Mas não estou aqui a justificar, senhor presidente, doutor relator, não quero justificar de forma alguma condutas dos atletas que, porventura, não tenham praticado qualquer tipo de conduta desportiva. Mas é importante fazer essa contextualização. Pois bem, no caso, dois atletas
do Serra Branca foram denunciados em razão dos fatos que ocorreram nesta partida em específico. A Procuradoria, quanto ao atleta Lucas Gonçalves, a Procuradoria pediu a condenação dele a 4 jogos de suspensão, porque, segundo a súmula, ele teria revidado agressões sofridas por representantes do Souza Esporte Clube. E aí eu vou abrir aspas aqui ao que foi dito na súmula pelo árbitro da partida. Expulsei com cartão vermelho direto após revidar agressões sofridas pelo técnico e pela equipe do Souza com socos na altura do tórax. Fecha aspas. A primeira análise que pode ser feita desta súmula é que o árbitro afirmou que o atleta foi alvo de agressões que partiram de atletas e comissão técnica do Souza, que estavam no banco de reservas. As imagens que nós vimos demonstram que a bola saiu em lateral, seria um lateral para o Serra Branca, um contra-ataque. O árbitro chega a sinalizar que a bola pertenceria ao Serra Branca, mas a cobrança, isso que a gente viu nos depoimentos, especialmente da testemunha, que esclarece de forma minuciosa que o jogador do Serra Branca, o seu Lucas, partiu para pegar a bola que estava na lateral, próximo ao banco do Souza Esporte Clube, mas foi impedido de pegar essa bola. As bolas estavam sumindo. Inclusive, é uma prática corriqueira no Marezão. As bolas, de repente, somem no final da partida. Então, nesse sentido, o jogador do Serra Branca aqui esclareceu o seu Lucas que, na verdade, ele foi com o objetivo de pegar a bola, de buscar a bola para bater o lateral rapidamente, o que é comum, principalmente diante de um contra-ataque do time do Serra Branca. Então, neste episódio, na verdade, o atleta do Serra Branca acabou sendo agredido. Na verdade, o jogador agiu conforme é possível ver nas imagens. Ele saiu da confusão, ele agiu com o objetivo de cessar as agressões que estava sofrendo. Portanto, ele não deu causa ao início da confusão, porque, na verdade, ele foi bater o lateral de forma mais rápida. Ele queria aproveitar o contra-ataque da equipe, mas foi impedido frente à confusão que aconteceu, a confusão generalizada por conta dos membros da comissão técnica do Souza, que segurou a bola no objetivo de retardar a cobrança do lateral e impedir o reinício da partida em uma clara atitude antidesportiva. No caso do atleta Leilson Dantas de Oliveira, que já é o outro vídeo que nós assistimos aqui muito rapidamente, mas o Dr. Giovanni teve a oportunidade também de assisti-lo. O vídeo demonstra que, na verdade, o atleta Leilson foi impedido de prosseguir com o ataque por conta da obstrução de um atleta do Souza Esporte Clube. Nesse vídeo, a gente consegue perceber, e se possível, doutor Paulo, se possível, passar novamente o vídeo aqui, que foi somente passado muito rapidamente, é possível perceber que há um contra-ataque do Serra Branca, que sai no seu campo de defesa em direção ao campo de defesa do Souza e campo de ataque do Serra Branca, e no canto superior do vídeo, o atleta Leilson Dantas é impedido de prosseguir, ou seja, ele foi obstruído pelo atleta do Souza Esporte Clube. O denunciado, o seu Leilson, acaba derrubado, cai no chão
E em razão do choque com o atleta, o árbitro interpreta um lance como agressão e expulsa o denunciado. Doutor Arthur Mas, Pensadem, só opinião, já temos 11 minutos e 45, tá? Eu estou desculpa, já ultrapassando, eu peço que o senhor conclua só desculpa, para a gente eu vou prosseguir o concluir. julgamento, tá bem? Então, só para concluir, doutor Paulo, a gente pede a improcedência, no caso de ambos os atletas, tanto no caso de Lucas como no caso de Leilson. Pede também que, se condenado, a gente se observe o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, entendendo que, na verdade, os dois foram expulsos, entendendo que, na realidade, a suspensão automática já configura a punição pelas condutas que foram realizadas pelos atletas. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Arturo. Eu devolvo a palavra ao doutor Giovanni para a leitura do seu voto. Doutor Giovanni. Excelência, passa aí por meu voto. Previamente, recebo o relatório dos termos oferecido por essa Procuradoria, sem muitas delongas, por se tratar de conduta desportiva por parte de todos os atletas ali envolvidos, independente de sua agremiação, seja eles dirigentes, membros de comissão técnica, pelo descrito na súmula, o que deveria ser um jogo de futebol, acabou se tornando uma verdadeira batalha campal, repleta de violência e de respeito ao espetáculo chamado futebol. Sendo inadmissível tal comportamento grotesco pelos todos ali citados. O vídeo apresentado pela defesa, tanto do Souza como do Serra Branca, fica evidenciado N coisas, tipo, evidenciado que o torcedor arremessa o objeto foi claramente identificado por parte do Souza, de forma pontual, inclusive sendo repreendido por outros torcedores. Quanto à agressão, fica evidenciado quem começou o tumulto e quem começou a desferir agressões, contribuindo com a tese alencada pela defesa de ambas as partes. Preliminarmente, senhor presidente, quanto ao pedido de, de presunção de veracidade arguida pelo Souza, eu vou acompanhar em parte, já que os vídeos, tanto como a testemunha, os vídeos apresentados, deixou algumas falhas na súmula. Então, Excelência, passo a votar. Quanto à equipe do Souza, converto em advertência todas as denúncias realizadas, embutadas nos artigos 206, 211 e 213, convertendo todas em advertência. Quanto ao senhor Aldeone Abrantes, por também ser frágil a súmula e não existir provas cabais, também converto em advertência. Quanto ao senhor Lailson Kleber de Lima e o senhor Valmir Ferreira Filho, por também não existir provas suficientes e alencar a fragilidade da súmula, converto em advertência. Quanto ao técnico do Souza Esporte Clube, o senhor Renato César Barbosa, também por existir fragilidade na súmula, converto em advertência. Quanto aos atletas do Souza, Julieu Gomes Ribeiro, Jackson Santos, também converto em advertência, tendo uma ressalva, senhor presidente, a suspensão automática a ser cumprida. Pela ordem, doutor Quanto ao Giovanni, senhor... o próprio procurador, doutor Alisson, pediu aqui a exclusão. Não, Lucas Gabriel, ainda vou chegar. Tá, Lucas ok. Gabriel isso foi retirado pela exclusão pela própria Procuradoria. Perfeito, isso. Quanto ao senhor Leísson Dantas de Oliveira, atleta do Serra Branca, converto em advertência, também tendo a ressalva da suspensão automática. E o único que teve, que eu encontro que realmente foi o causador do início da confusão da batalha campal, o senhor Lucas Gonçalves da Silva, pelo próprio vídeo apresentado por ambas as partes, deixa claramente a evidência de quem começou. Então, aplica a pena mínima de 4 jogos de suspensão, senhor presidente. É como voto. Muito obrigado, doutor Giovanni. Como voto,
o doutor Gervásio. Senhor presidente, eu acompanho o relator na sua integralidade. Obrigado, doutor Gervásio. Como vota o doutor Ivanberto? Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Ivanberto. Como vota o doutor Francisco Porto? Também acompanho. Eu também, por último, vou acompanhando e também deixar registrado que, já desde que iniciei aqui nesse tribunal, esse foi o processo mais complexo que nós julgamos. Mas é interessante como as imagens, elas exprimem melhor do que a súmula, não é? E por essas razões eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Excelência, deixar aqui o voto de parabéns para ambas as defesas de ambos os clubes por anexar vídeos e de forma coerente, apresentar uma defesa bastante sólida que foi capaz de alterar o voto. O voto, se eu fosse votar pela súmula, pelo pé da súmula, teria sido totalmente diferente do que foi apreciado agora. Então, queria deixar aqui o voto de parabéns para ambas as defesas, Excelência. Eu que agradeço e parabenizo a todos pelo brilhante julgamento e que a gente tenha certeza que a justiça foi feita. Muito obrigado, agradecer ao doutor Arthur e ao doutor Fortunato pela presença e já encerrando e já vou chamando o processo segundo da pauta. Muito obrigado, doutor Arturo. Os senhores tem outro processo aqui, tem o doutor Fortunato tem o número 9 e o doutor Arturo o número 8, não é isso? 18, Excelência. É o 18 e o 20. O 18 e o 20. Mas eu vou seguindo aqui, é só a sequência, eu vou pedir aos senhores só um pouquinho que se retirem e a gente julgar outros que estão na frente, os senhores voltam logo em seguida, tá certo? Obrigado. E eu peço ao André que coloque em sala o próximo seria o 013/2024 do jogo do São Paulo Cristal Futebol Clube. O doutor Igor, o doutor Fred Igor, que para adentrar a sala, ele vai fazer a defesa oral em nome do São Paulo Cristal, eu creio. É isso, Augusta? Não, do Nacional. Isso, presidente. Do Nacional. Ok. Nacional do Clube. Doutor Fred, boa noite. O senhor nos ouve? Boa noite. Estou ouvindo. O Boa senhor noite, consegue doutor abrir o seu Fred. vídeo? Nós vamos dar Ótimo. início aqui. O julgamento estava aguardando o seu ingresso aqui na sala. Então, iniciando o sexto processo da pauta, o processo número 013/2024. Tá? O jogo é o São Paulo Cristal Futebol Clube versus o Nacional Atlético Clube, realizado em 12 de outubro de 2023. Pelo Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da Segunda Divisão, semifinal, primeira partida. O denunciado é o Nacional Atlético Clube, em curso no artigo 206 do CBJD. O auditor relator é o doutor Ivanberto Carvalho Araújo, a quem eu passo a palavra para a leitura do relatório. Doutor Ivanberto, tem a palavra. Boa noite a todos e todas. O denunciante é o Procurador de Justiça, o denunciado é o São Paulo Cristal Futebol Clube. Relatório. Trata-se de denúncia oferecida pelo Procurador de Justiça Desportiva, doutor Alisson Alexandre Tachino Júnior, em face da equipe do São Paulo Cristal Futebol Clube, por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Com efeito, relata ainda a presente denúncia que, em partida realizada no estádio Hernani Sátrio, o Amigão, na cidade de Campina Grande, a equipe do São Paulo Cristal Futebol Clube proporcionou atraso para o início da partida, infringindo assim o artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Eis o breve relatório, presidente. Muito obrigado, doutor Ivanberto. E eu indago ao doutor Fred, tem alguma prova a ser produzida, doutor Fred, ou vai ser apenas a defesa oral? Não, Excelência, temos não. Não tem prova. Bom, então, seguindo aqui a nossa ordem de julgamento, eu já vou conceder a palavra ao doutor Ayrson Júnior para fazer, no prazo de 10 minutos, até 10 minutos, a defesa da Procuradoria. Doutor Ayrson, tem a palavra, por favor. Obrigado, Excelência. De maneira bem breve, trata-se apenas de uma denúncia em face de atraso de jogo, um atraso que causa um prejuízo, tendo em vista principalmente que as partidas desse Campeonato Paraibano, elas são
transmitidas via televisão e rádio, e isso compromete toda a grade destas emissoras. O atraso, no caso aqui, não foi pequeno, foi de 5 minutos, e por isso entendemos que não pode ser desprezado. Lembramos, por fim, que a previsão do Código Brasileiro de Justiça Desportiva de Futebol é de uma multa mínima de R$ 100 por minuto de atraso. E nessa diapasão, né, nessa toada, a gente pede a multa de R$ 1.000, tendo em vista que é um clube grande, um clube tradicional, um clube que tem condições. Tratamos aqui da primeira divisão do Campeonato Paraibano e devemos seguir a regra, devemos seguir aquilo que prevê o Código de Justiça Desportiva. Sem mais, Excelência. Obrigado, doutor Aisson. Eu concedo a palavra ao doutor Fred para fazer a defesa em nome do Nacional Atlético Clube. Doutor Fred, tem a palavra. Obrigado. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, ao relator, ao amigo Arrisson, aos demais membros dessa ilustre corte desportiva, auditores aqui presentes. O Nacional Atlético Clube não nega a questão do atraso, infelizmente tivemos esse problema, mas gostaríamos de fazer uma ressalva em relação ao porte financeiro do clube. Sei que a pena mínima é de R$ 100 e podemos dizer que o Nacional é uma grande equipe, tem toda uma história dentro do Campeonato Paraibano, dentro da história do campeonato do futebol brasileiro como um todo, mas hoje vivemos numa situação financeira muito diferente do que ocorrera o ano passado. O clube hoje está com enormes dificuldades, estourou os casos de reclamações trabalhistas dos atletas que participaram da grande campanha da Série D, mas infelizmente não conseguimos acesso. E hoje o que nos resta são contas, são débitos, então estamos com problemas para cumprir até as obrigações de uma simples viagem para Campina Grande, como aconteceu no último jogo com o Serra Branca, onde os abnegados, onde os torcedores tiveram que contribuir com a vaquinha de R$ 50, de R$ 100, para que pudesse custear o transporte. Infelizmente, estamos vivenciando uma crise gravíssima. Tivemos agora que dispensar 8 atletas. Então, assim, é um momento muito difícil para o clube. E, diante da situação da primariedade, do primeiro caso envolvendo o artigo, envolvendo o referido processo e o artigo do Código de Justiça Desportiva Brasileiro em relação ao clube, solicitamos a aplicação da pena mínima, e qual seja, R$ 100 por minuto, o que totalizaria R$ 500, e a gente sabe que o clube vai atuar e vai trabalhar, e sempre trabalhou buscando respeitar a legislação desportiva e para que tal ato não se repita. Mas, repito, quero apenas aqui enfatizar a gravidade da situação financeira do Nacional Atlético Clube. Nestes termos, pede deferimento no que foi requerido. Obrigado, doutor Fred. Eu devolvo a palavra ao doutor Ivan Beto para a leitura do seu voto. Voto. O artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva se preconiza. O artigo 206. Da causa ao atraso do início da realização da partida, a prova é equivalente a deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início da partida. Multa de R$ 100 até R$ 1.000. A súmula atesta o alegado da denúncia. Isto posto, voto pelo acolhimento da presente denúncia, julgando o procedente do peditório formulado, condenando a equipe do Nacional Atlético Clube ao pagamento do valor mínimo de R$ 100 por minuto, ou seja, R$ 500 a multa. Tá, presidente? É assim como voto. Obrigado, doutor Ivan Beto. Como vota, doutor Giovanni? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Giovanni. Como vota, doutor Gervásio? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Francisco Porto. Como vota? Também acompanho, excelência. Eu também acompanho, e aí está em consonância até com o próprio pedido da defesa. Então, a comissão, por unanimidade, resolve aplicar a pena
de R$ 500 pelo atraso de 5 minutos da partida. Muito obrigado, doutor Fred. Nós temos ainda um outro processo que Vossa Excelência permanece aqui, que é o 7º processo da pauta, é o número 016/2024, o jogo Nacional Atlético Clube versus Atlético Cajazeirense de Desportos, realizado em 7 de fevereiro de 2024, pelo Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da Primeira Divisão. Os denunciados, Nacional Atlético Clube, em curso no artigo 243-C do CBJD, e seu dirigente, o senhor José Ivan dos Santos, em curso no artigo 243-F do CBJD. O auditor-relator é o doutor Francisco Luiz Macedo Porto, a quem eu passo a palavra para a leitura do relatório. Doutor Francisco, tem a palavra. Boa noite mais uma vez. Trata-se de uma denúncia com base nos artigos 243-C e 243-F do CBJD contra o Nacional de Patos, time mandante da partida, e do seu diretor, senhor José Ivan dos Santos. A denúncia pede a condenação do mascote do time por seu time, Nacional de Patos, em razão da sua não identificação, e do respectivo diretor, senhor José Ivan dos Santos, na aplicação da pena de multa de R$ 500 a cada um, time e diretor, que supostamente teriam cometido comportamentos impróprios junto ao árbitro por injúrias dirigidas pelo diretor do time, bem como pela constatação de chutes e tapas deferidas pelo mascote do time nas portas do vestuário dos árbitros. Não houve apresentação de defesa. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Francisco. Eu indago novamente ao doutor Fred se há alguma prova a produzir ou Não, apenas a Excelência. apresentação oral. Agradeço, então já passo ao doutor Aisson para fazer as suas considerações em nome da Procuradoria. Doutor Aisson. Obrigado, presidente. De maneira muito breve, esse caso lembra um pouco o caso do longo e complexo que pegamos agora do jogo do Souza Serra Branca, porque, mais uma vez, nós vemos que as animosidades, elas partem de pessoas que devem estar dando exemplo. As animosidades partem por parte de funcionários do clube, diretor do clube. O diretor do clube chamou o árbitro de burro, dentre outros xingamentos, e nisso ele acaba por autorizar, de maneira implícita, os seus funcionários a agirem também de maneira agressiva. Tanto assim foi que o mascote do clube ficou chutando a porta e, enfim, dessa maneira ameaçando de agressão os árbitros. Até porque ninguém chuta por nada uma porta, né? Havia ali uma ameaça intrínseca de agressão. Então, existe aí uma responsabilização do clube, não só por conta dos seus funcionários, como pela ausência de infraestrutura de segurança, pois deveria dar as condições para que os árbitros pudessem exercer seu trabalho sem que fossem ameaçados pelos funcionários do próprio clube e sem que eles se sentissem agredidos ou ameaçados. Sem mais, Excelência. Obrigado, doutor Aisson. Eu devolvo a palavra ao doutor Francisco Porto. Aliás, perdão, o doutor Fred Igor tem a palavra antes para fazer a sua defesa oral em nome do Nacional Atlético Clube. Doutor Fred, tem a palavra. Excelentíssimo presidente, demais auditores, relator, procurador, serei breve novamente. E em relação ao mascote, o clube não teve conhecimento especificamente do fato, mas observando a denúncia, recebendo a intimação, tomaremos as devidas providências para a substituição e não admitimos essa forma de conduta e com certeza haverá uma reprimenda por parte do clube em relação ao funcionário, que não é funcionário, é um terceirizado, ele é contratado apenas para o ato, mas isso será tomada as providências e com certeza haverá substituição. E assim, pedimos, em face de todo o exposto, pela condenação na pena mínima. E em relação ao dirigente, José Ivan, eu quero apenas fazer uma observação. E aqui eu busco estudar, eu busco, de vez em quando participo de umas sessões
do respeitável e admirável Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba, bem como do STJD, e verifiquei e acompanhei uma vez uma sessão onde o advogado do Santos Futebol Clube, numa partida do Campeonato Brasileiro, ele argumentou, e aqui eu não quero rebaixar, eu não quero desqualificar, a questão de você tratar um juiz de burro. Ele lá era uma palavra pequena, assim, um xingamento pequeno, no meu entender. Eu acho que o campo de futebol é até cotidiano os treinadores dirigir a seus atletas com alguma palavra mais ríspida, mas de todos os xingamentos, não houve xingamento de desqualificar em termos assim, de chamar o juiz de ladrão, enfim, de atingir uma. Eu acho que a palavra burro, dentro de um contexto do calor da emoção, de uma partida de futebol, é uma coisa menor, com devido respeito, e que deve servir de exemplo, como bem falou o procurador, a atitude do dirigente para os demais, para os torcedores, para os jogadores e demais funcionários, mas eu gostaria de frisar esse ponto. E assim, requerer a aplicação da pena mínima para o José Ivan. Nestes termos, pede deferimento. Muito obrigado, doutor Fred. Devolvo a palavra ao doutor Francisco Porto para a leitura do voto. Seu áudio está desligado, doutor Francisco. Agora. Perfeito, obrigado. 243C e 243F do CBJD, onde verificou-se pela súmula que o diretor do time, senhor José Ivan dos Santos, proferiu palavras agressivas em face do árbitro do jogo ao término da partida, bem como foi verificado pelo quarto árbitro que as portas do vestiário dos árbitros foram amassadas por chutes e tapas, deferidas pelo mascote do time. Tudo conforme consta na súmula da partida, que encontra-se anexada aos autos. Como a súmula possui presunção de veracidade e como não houve nenhuma prova em sentido contrário, eu acolho a denúncia para aplicar a pena de multa, todavia, arbitrando no valor de R$300 a ser paga pelo senhor José Ivan dos Santos e de R$200 ao time nacional de Patos para coibição de novos atos semelhantes por quem quer que seja, tudo nos termos do artigo 243C e 243F do TBJD. É como voto. Obrigado, doutor Francisco. Só recapitulando, então foi de R$300 em face do dirigente. Isso. E R$200 ao clube. R$200 ao clube. Ok. Como vota o doutor Giovanni? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o doutor Gervásio? Também acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Gervásio. Como vota o doutor Ivan Berto? Acompanho o relator, presidente. Eu também estou acompanhando. Então, comissão, por unanimidade, resolveu aplicar a pena de R$300 ao senhor José Ivan dos Santos, em curso no artigo 243F do CBJD, e o valor de R$200 em desfavor do Nacional Atlético Clube, em curso no artigo 243C do CBJD. Doutor Fred, muito obrigado pela sua presença aqui, e a gente já vai dar seguimento agradecer a sua presença e já pedir que o senhor já se retire da sala para que nós possamos dar continuidade com os próximos processos. Muito obrigado. Agradecemos. Paz e bem a todos. Você também. Boa noite. André, por favor, você pede ao doutor Arturo para voltar à sala, e o próximo processo da pauta tem a sustentação do doutor Arturo. Ok, presidente. É isso mesmo, doutor Paulo. Do artigo. Eu não vi, Augusta. Não, é que é isso mesmo, doutor Arthur, né, vai votar. Sim. Doutor Arturo, bem-vindo. Doutor Arturo, seja bem-vindo novamente. Nós vamos dar início aqui ao julgamento do processo número 018/2024. Jogo Serra Branca Esporte Clube versus Campinense Clube, realizado em 9 de fevereiro de 2024 pelo Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da Primeira Divisão. O denunciado é o Campinense Clube, em curso no artigo 206
do CBJD. O auditor relator, doutor Gervásio da Cunha Farias Mello, é quem passa a palavra para a leitura do relatório. Doutor Gervásio, tem a palavra. Senhor presidente, demais auditores, procurador doutor Arrisson, padre Arturo. Bom, trata-se de um processo instaurado, né, em desfavor à agremiação campinense, em virtude do atraso do início da partida, com fundamento no artigo 216 do CBJD. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Gervásio. Eu passo a palavra. Doutor Arturo, indagar inicialmente, tem alguma outra prova a produzir ou vai apenas a defesa oral? Apenas a defesa oral, senhor presidente. Obrigado, doutor Arturo. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Aisson para fazer as suas considerações pela Procuradoria. Tem a palavra, doutor Aisson. Obrigado, presidente. De maneira muito breve, apenas constar que se trata de uma denúncia por conta do atraso de 4 minutos. Salientar mais uma vez que é importante o cumprimento dos horários por conta da grade de rádio e TV que hoje em dia transmitem o Campeonato Paraibano, em respeito a essas equipes de mídia que nos ajudam a propagar a força do futebol paraibano, as equipes devem seguir os horários. No mais, o requerimento é de multa de R$ 200 por minuto, tendo em vista que R$ 100 é o valor mínimo, e estamos tratando aqui da primeira divisão do Campeonato Paraibano. Estamos tratando aqui de umas equipes mais tradicionais e mais ricas do futebol paraibano. Então, se eu dou a pena mínima para uma equipe como Campinense, qual é a pena que eu vou dar para uma equipe do Sub-17, por exemplo? Não vou dar pena, vou deixar atrasar quanto quiser. Não pode. Então, tendo em vista isso, tendo em vista a proporcionalidade, tendo em vista de quem está se atrasando e em que campeonato está se atrasando, de uma partida que é transmitida, por tudo isso, se requer uma pena de R$ 200 por minuto. Sem mais, excelência. Obrigado, doutor Aisson. Eu passo a palavra ao doutor Arturo para fazer a defesa em nome do Serra Branca Esporte Clube. Tem a palavra, doutor Arturo. O Campinense, senhor doutor presidente. Perdão, pelo Campinense. Perdão. Renovo os cumprimentos a esta polêmica comissão. Senhor presidente, nobre relator, somente pontuar o seguinte, na súmula restou registrado que a entrada da equipe visitante, no caso do Campinense Clube, foi às 4h25, e o início da partida deveria ser às 4h30. Então, assim, o Campinense pontua que não deu causa ao início da partida, estava presente no campo do jogo, para aqueles protocolos de hino nacional do estado da Paraíba, aqueles protocolos iniciais da partida. Então, resumidamente, o Campinense pleiteia a improcedência do pedido, ante ao fato de que não deu causa ao atraso da partida, não deu qualquer prejuízo, acarretou, melhor dizendo, qualquer prejuízo ao início do evento desportivo. Também impede, no caso de condenação subsidiariamente, de forma subsidiária, que a pena seja aplicada de forma razoável, proporcional, tendo em vista também a situação financeira, apesar do Campinense ser um grande clube no estado, mas passa por grandes dificuldades financeiras. Então, levando tudo isso em consideração, senhor presidente, inicialmente a gente pleiteia a improcedência total da denúncia, e subsidiariamente, caso assim seja condenado, que se observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É o que se requer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Arturo. Eu devolvo a palavra ao doutor Francisco Luiz Macedo Porto para a leitura do seu voto. Perdão, hoje eu estou atrapalhando as coisas. É doutor Gervásio, rapaz. Hoje eu estou... Isso. Vamos lá, senhor presidente. Bom, esse é um assunto já corriqueiro aqui na nossa comissão. Bom, o artigo 206 do CBJD dispõe que chegar atrasado a qualquer jogo, prova ou equivalente é passível de penalidade, né? Constatado o atraso do início da partida, cabe ao tribunal aplicar a penalidade. Caso a defesa tenha uma documentação robusta
por meio de vídeo, que de fato venha a comprovar que a súmula não procede, como foi feito, né, no primeiro processo. Então, recebi sim a defesa escrita, mas sem nenhuma robustez de materialidade. Então, senhor presidente, tendo em vista também a situação financeira, até porque eu acompanho o futebol da Paraíba, de fato, o Campinense, campeão do Nordeste, já alçou voos maiores, chegando à Série B, mas que hoje vive uma situação lamentável financeiramente falando. Então, assim, eu também não posso chegar e aplicar um valor absurdo dentro de um panorama em que nós estamos aqui para aplicar, obviamente, a lei, mas também, de uma certa forma, podemos também amenizar uma situação em prol do futebol da Paraíba. Não é em prol do Campinense, é em prol do futebol da Paraíba. Então, eu aplico a multa de R$ 400, isto é, equivalente a R$ 100 por minuto. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Gervásio. Como vota o doutor Giovanni? Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giovanni. Como vota o doutor Ivan Berto? Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Ivan Berto. Doutor Francisco Porto, como vota? Também acompanho. Eu também estou acompanhando, aí está na pena mínima, então a comissão, por unanimidade, resolveu aplicar a penalidade no valor de R$ 400 ou R$ 100 por minuto de atraso da partida no jogo Serra Branca Esporte Clube e Campinense Clube. Muito obrigado, doutor Arturo. E Muito obrigado, vamos, senhor presidente. e Vossa Excelência pode se retirar e nós pedir a André que convide aí o doutor Fortunato para voltar à sessão para o julgamento do 9º processo da pauta. Doutor Fortunato, boa noite. Você nos ouve? Perfeitamente, cara. Bem-vindo, presidente. Fortunato, seja bem-vindo mais uma vez. Nós Obrigado, vamos excelência. para o julgamento do 9º processo da pauta, o número 020/2024. O jogo Souza Esporte Clube versus Campinense Clube, realizado em 17 de fevereiro de 2024 pelo Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da Primeira Divisão. O denunciado é o Souza Esporte Clube, em curso no artigo 206 do CBJD. O auditor relator, doutor Ivan Berto Carvalho Araújo, a quem eu passo a palavra para a leitura do relatório. Doutor Ivan Berto, tem a palavra. Doutor Ivan Berto? Doutor Ivan Berto, acho que... São Paulo, vou localizar aqui. Trata-se de denúncia oferecida pelo Procurador de Justiça Desportiva, doutor Alexandre Tagino Júnior, e face da equipe do Souza Esporte Clube, por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Com efeito, relata ainda a presente denúncia que em partida realizada no estádio Antônio Marinho da cidade de Souza, a equipe do Souza proporcionou atraso para recomeçar a partida, após intervalo, infringindo assim o artigo 206 do CBJD. É o relatório, senhor. Obrigado, doutor Ivan Berto. Doutor Fortunato, eu indago a Vossa Excelência se há alguma prova a produzir ou apenas a defesa oral. Só a defesa oral, excelência. Obrigado. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Aisson para fazer as suas considerações em nome da Procuradoria. Doutor Aisson, tem a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se aqui de mais um episódio de atraso ocasionado por uma equipe da primeira divisão do Campeonato Paraibano, dessa vez para o início do segundo tempo da partida. Um atraso, como eu falo, prejudica aí as transmissões, a própria mídia do Campeonato Paraibano, o agravante de ser um atraso em sua própria casa, e com o fato de que tratamos aqui de um clube que tem condições financeiras. Há pouco tempo recebeu
uma baita premiação da Copa do Brasil, mais de R$ 1 milhão, se não me engano, até dois. Então, dizer que essa equipe não tem condições de pagar R$ 200 por minuto atrasado não me parece plausível. Sem mais, excelência. Muito obrigado, doutor Aisson. Passa a palavra ao doutor Fortunato aí para fazer a sua defesa em nome do Souza Esporte Clube. Doutor Fortunato tem a palavra. Novamente, boa noite a todos, boa noite, caros colegas. Excelência, só falar que o atraso se deu mais em virtude de ter sido uma partida bem disputada entre as duas equipes, uma partida bem corrida que ocasionou um desgaste nos seus atletas. E conforme a súmula mesmo consta, apesar de ter sido 3 minutos de atraso, apenas houve um prejuízo de 2 minutos no reinício da partida, ou seja, é uma coisa muito ínfima para ensejar numa condenação ao clube, ao Souza Esporte Clube. E apenas fazendo um adentro às palavras do nosso nobre procurador Arrisson, apesar do Souza ter passado de fase, mas como já foi bem divulgado em sua mídia, o Souza ainda não recebeu a cota por ter passado de fase da CBF. Não é um valor que está já disponível nos caixas do Souza. É uma premiação que a gente sabe que vai receber, a CBF sempre cumpre com suas obrigações, mas que não entrou nos cofres do Souza, e assim como também, para que se tenha um elenco que passe de fase, há também uma certa demanda em salários. Não é um elenco barato a equipe do Souza. A folha do Souza hoje para os padrões de futebol paraibano, é caro justamente por conta dessas participações em Copa do Brasil. Então, diante dos fatos e ter sido apenas 2 minutos de atraso, efetivamente, conforme está em súmula, a gente pede a absolvição do Souza. São essas as minhas palavras. Obrigado, doutor Fortunato. Obrigado, doutor Giovanni. Como vota o doutor Gervásio? Doutor relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Gervásio. Como vota o doutor Francisco Porto? Também acompanho. Eu também vou acompanhar, mas aquelas considerações do doutor Aisson, depois a gente precisa reanalisar. Os times, o valor de R$ 300 é um valor bastante ínfimo, né? Eu acho que a gente precisa ponderar o que é primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, então, levar em consideração que os times de primeira divisão a gente não pode também estar o tempo todo decidindo com base no valor mínimo. Mas dessa vez eu estou acompanhando a unanimidade aí de todos os Não, membros. doutor presidente, até porque é claro que tem que ser levada ao cabo a questão da primeira divisão, mas eu, como votei até com relação até ao próprio tempo do intervalo, tá entendendo? 12 minutos, acho que seria razoável R$ 300. 3 minutos, perfeito. Então, eu também estou acompanhando, mas deixo também essa reflexão aqui. E que nós vamos ter mais 2 processos aí para terminar nosso julgamento. Muito obrigado, doutor Fortunato. Obrigado a todos. André, bom, não tem mais ninguém para sustentação oral, eu vou seguir agora a ordem normal da pauta, eu chamando o primeiro.
número 206 e 191 do CBJD, e o FEMAR Futebol Clube, em curso no artigo 191 do CBJD. O auditor relator é o doutor Gervásio da Cunha Farias Mello, que eu passo a palavra A denúncia 391, não é isso? Tratando. Estamos tratando da 391, certo? Isso. A 391 trata também da ausência de médico e desfibrilador. E aí eu aponto a infração ao artigo, a mais um artigo aqui, porque o que preocupa nesse caso é a questão da infraestrutura que deve ser fornecida, e essa responsabilidade é do mandante, ainda que a gente saiba que é uma equipe terceira divisão e tudo mais, mas me preocupa a ausência de assistência médica aos atletas, porque caso isso origine algum prejuízo para algum atleta e venha mais tarde ocorrer algum acidente, isso pode ensejar cobranças, inclusive, em cima desse tribunal. Então, aí eu aponto a questão do artigo 191 do CBJD, eu acho. Acho que eu realmente estou relendo aqui a denúncia e vejo que, Isso. Eu estou aqui. que, Não, que eu toda fiz a forma, menção ao fato realmente e não ficou tão clara o artigo, mas faço essa constatação desse aspecto da súmula, assim como a questão do atraso, que aí vai bater naquela questão que a gente já fala, né? Agora tratamos de um Campeonato Paraibano de terceira divisão. Aqui, de fato, realmente de fato, bem delicada a situação financeira de um clube de terceira divisão. Mas aí não cabe a gente dar a mesma punição de um clube de terceira divisão e de um clube de primeira divisão. São situações distintas. O clube não é, até a partida não é transmitida e tudo mais. Mas é isso, é disso que trata a denúncia, sem mais, Excelência. Obrigado, doutor Aisson. Devolvo a palavra ao doutor Gervásio para a leitura do seu voto. senhor presidente, então, artigo 206, agora há pouco nós já discutimos sobre esse assunto, né, sofreu um atraso de 47 minutos, exatamente por conta da ausência do médico, que vinha com todos os equipamentos, né, para cumprir com a legislação desportiva. Mas, de toda forma, por mais que não tenha dito no relatório, mas eu vou conseguir aplicar na multa e englobar também a ausência desses equipamentos importantes, né, para a integridade física, bem como a vida dos atletas e de todas as pessoas que estavam participando daquele evento. Senhor presidente, bom, foi comprovado, né, o atraso, né, não tem transmissão, como o doutor Aisson mesmo afirmou. Eu vou aplicar aqui uma multa, né, o Cruzeiro de Itaporanga, né, Esporte Clube, de R$ 500, certo? Porque, queira ou não queira, foi 47 minutos de atraso, eles impetraram uma defesa, mas uma defesa sem robustez, só com a declaração do médico informando sobre o atraso, que estava dando plantão em um município, no translado teve um congestionamento na BR, ele não conseguiu chegar, mas não conseguiu comprovar nem com a noite de plantão para, de fato, comprovar que ele estava em outro serviço, enfim, sem materialidade que viesse a mudar o meu pensamento e o meu voto. Então, a princípio, eu aplico uma multa aí de R$ 500 ao Cruzeiro de Itaporanga. E as ambas equipes aplico R$ 100, né, exatamente porque infringiu o artigo 191, né,
Os dois capitães, eles se ausentaram do evento esportivo sem a assinatura da súmula. Então, eles deixaram de praticar um ato que legalmente é obrigatório, né, o líder da agremiação assinar a súmula. Então, é dessa forma que eu voto, senhor presidente. Uma multa para o Cruzeiro de Itaporanga pelo atraso de 47 minutos de R$ 500 e as duas agremiações, Cruzeiro e FEMAR, um valor de R$ 100. Isto é, no valor total, R$ 600 para o Cruzeiro e R$ 100 para o FEMAR. É como voto, senhor presidente. Doutor Gervásio. Como vota o doutor Giovanni? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Giovanni. Doutor Ivanberto, como vota? Estamos lhe ouvindo, doutor Ivanberto. Acompanho o relator, você está ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Saiu a imagem, Acompanho mas o estamos relator. ouvindo. Obrigado, doutor Ivanberto. Doutor Francisco Porto, como vota? Também acompanho. Muito obrigado, doutor Francisco. Eu também vou acompanhando. Então, a comissão, por unanimidade, resolveu aplicar a pena de R$ 500 pelo atraso na partida, de 47 minutos, e R$ 100 para cada um dos denunciados, em virtude da ausência do dirigente sem assinatura do encerramento, do documento de encerramento. Eu já chamo o último processo nosso da pauta, o processo número 395/2023, o jogo Grêmio Recreativo Serrano versus Cruzeiro Esporte Clube, realizado em 3 de dezembro de 2023, Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da Terceira Divisão. O denunciado é o Grêmio Recreativo Serrano, em curso no artigo 206 e 191, inciso 1º do CBJD. O auditor relator, o doutor Ivanberto Carvalho Araújo, a quem eu passo a palavra para a leitura do seu voto. Doutor Ivanberto tem a palavra. Pois não, excelência. Não, perdão, Trata-se de denúncia oferecida pelo procurador, doutor Arison Júnior, em face da crime do Grêmio Recreativo Serrano, por infrações ao artigo 206 e 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Com efeito, relata ainda a presente denúncia que não havia policiamento e médico, causando assim atraso ao início da partida. Houve um atraso de 7 minutos. É o relatório, senhor. Obrigado, doutor Ivanberto. Passa a palavra ao doutor Aisson para fazer suas considerações pela Procuradoria. Doutor Aisson. Excelências, é somente tratar aqui de um caso muito parecido com o anterior, somente salientar, dessa vez foi a ausência de polícia e médicos. Enfim, a gente tem que dar alguma punição, porque isso pode se naturalizar e os jogos ocorrendo sem essa proteção policial e sanitária, pode ocorrer algum tipo de acidente e algum tipo até de responsabilização perante a sociedade deste tribunal. Então é importante haver punições, são 7 minutos aí, pugna a promotoria, a procuradoria pela condenação de R$ 100 por minuto, sem mais, excelência. Obrigado, doutor Aisson. O doutor Ivanberto, devolvo a palavra para a leitura do voto. Isto posto, voto pelo acolhimento da presente denúncia, julgando o procedimento pedido era formulado, condenando a equipe do Grêmio Recreativo Serrano, nos termos dos artigos 191 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, a pagar a multa pela ausência da polícia e do médico de R$ 200. Quanto ao atraso da partida, condena a pagar a multa mínima no valor de R$ 100, nos modos do artigo 91 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto. Obrigado, doutor Ivanberto. Como voto, doutor Giovanni. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado. Como voto, doutor Gervásio. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Gervásio. Doutor Francisco Porto, como voto? Também acompanho. Bom, então eu também acompanho e a comissão, por unanimidade, resolve aplicar a multa de R$ 200 em virtude da ausência de polícia e médicos e R$ 100 pelo atraso da partida. E com isso, terminamos a nossa pauta de hoje. Agradecer a todos que acompanharam essa sessão de julgamento, agradecer a todos os auditores, doutor Aisson, André, Augusta, Santa, e desejar uma boa noite
para todos e um bom descanso. Bom trabalho a Boa todos. noite a todos e todas. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.